E aí pessoal, Natan Pradella aqui. Hoje nós vamos falar de uma pesquisa de Harvard, para vocês verem o tanto que isso aqui que eu estou falando já está sendo abordado em Harvard, inclusive, tá? Pelo professor Steve W. Martin, não conheço ele, eu vi esse documentário que ele escreveu, tá? Tá no site Harvard Business Review Brasil. Se você quiser consultar essa pesquisa, tá lá na íntegra, tá? E eu vou trazer para vocês aqui ponto a ponto dessa pesquisa para você ver o tanto que isso já está sendo publicado pelo mundo, já vem um movimento dos vendedores aí, das pessoas que estudam as vendas, porque isso é importante para você fechar grandes negócios, tá? 7 razões pelas quais vendedores não fecham negócio. Cara, isso aqui é muito rico mesmo, tá? Vamos lá. Nessa pesquisa foi feita com 230 compradores. Desses 230 compradores, eles avaliaram os vendedores que vendiam produtos para eles, né? Dos vendedores que eles avaliaram, 12% dos vendedores, tá? Eram excelentes, 23% eles consideravam bons, 38% medianos, 27% fracos, tá? Agora já vem um adicional meu aqui, presta atenção. Bom, mediano e fraco é tudo fraco. Beleza? Por quê? Porque quando a gente vai fazer uma pesquisa de satisfação, quando o cliente responde pensando, tá? O cliente pensando de 1 a 5, se o cliente respondeu para você 3, que é o mediano, isso não é bom para nenhum mercado, para nenhum negócio, tá? Então, como aqui tem só 4 níveis, então eu vou considerar que bom, mediano e fraco não é bom, é tudo fraco. Claro que uns mais fracos do que outros. E sem dúvida, o mediano e o fraco representam aqui 60% do público e olha que triste. Esse é o mercado de venda nos Estados Unidos, você imagina no Brasil, tá? Vamos lá. Agora vamos explorar os motivos. São esses motivos que te interessam, tá? O primeiro motivo captado nessa pesquisa. Eles não são confiáveis ou respeitados. Eles não são confiáveis ou respeitados. Presta atenção, quais foram os motivos que esses compradores falaram, tá? Que os vendedores não são confiáveis ou respeitados. Alguém tentando vender algo. Parecia que o vendedor era apenas alguém tentando vender algo, tá? Não estava tentando ajudar o comprador. Isso é muito interessante. Você como vendedor, se o seu objetivo ao chegar no seu cliente é vender algo, essa não é a estratégia melhor, essa não é uma boa estratégia. Porque quando o seu objetivo é vender, você cria dois polos, um contra o outro. O cara que vai ter que selecionar se compra e o cara que vai vender. Só que na verdade a gente só precisa de um polo. É você do lado do cliente orientando ele se aquilo serve para ele ou não. E aí, para você ver, nos Estados Unidos, essa pesquisa feita por um professor de Harvard, não tem coisa de mais alto nível como isso aqui. Então, olha só, eles não são confiáveis ou respeitados. Por quê? Porque o vendedor estava querendo só vender o produto, ele não estava querendo ficar do lado do cliente para ajudar o cliente. Isso significa que, quando o vendedor só quer vender, corre um grande risco do cliente comprar errado, assim como já aconteceu com você de comprar coisas erradas que vendedores te venderam. E é por isso que os vendedores hoje são tratados com desconfiança. Porque quase sempre eles estão preocupados só em vender, não estão preocupados em entregar o benefício para o cliente. Você tem que trabalhar ao lado do cliente, não é na frente do cliente. Não é vendedor contra cliente, é vendedor ao lado do cliente e cliente ao lado do vendedor. Entendeu? Natan, mas o meu cliente não fica do meu lado. Você tem que fazer o seu trabalho. Você tem que ficar ao lado do seu cliente e auxiliar para que ele tenha um resultado de qualidade, tá? Um fornecedor que negociam. Então, para eles era apenas um fornecedor que eles faziam negócio. Eles precisavam de um produto, ligavam no fornecedor, o fornecedor ia lá e vendia. Acontece muito isso. Quando a empresa... observação, isso aqui é para vendas, tá? B2B. Então, eles apenas ligavam para uma empresa, eu quero comprar material de limpeza. A empresa ia lá e atendia eles. Então era apenas um fornecedor que eles negociavam, que eles negociam, tá? Ou então às vezes era um importante parceiro. Por que era um importante parceiro? Às vezes era um parceiro que tinha um produto exclusivo,
ou às vezes era um parceiro que tinha um grande volume de entrega e por isso eles consideravam o cara um parceiro, tá? Agora a ideia é, eles não consideravam esses vendedores, tá, como consultor de confiança. E é para esse nível que você tem que subir. Sair da posição de vendedor para a posição de consultor de confiança do seu cliente. Que neste momento o seu cliente vai te ligar para comprar, tá? Vamos supor que você seja um corretor de imóveis. Ao invés de você ligar para o seu cliente ou o seu cliente te ligar para comprar um imóvel, ele tinha que te ligar para te pedir a consultoria. Qual o melhor imóvel comprar? Quando o seu cliente te ligasse, você tinha que marcar uma reunião com ele e fazer um briefing, sabe? Fazer uma coleta de informação. Sentir a dor do seu cliente, compreender a dor dele. Para na hora que você entregar um imóvel e seu cliente falar assim, não, esse eu não gostei, não quero. E aí ele vai para casa e aí daqui a pouco ele mesmo encontra outro imóvel para comprar. Ele vai e liga para você. Ô, Natan, cara, eu achei um imóvel aqui, eu queria que você fosse lá comigo para você ver se isso é uma boa opção de compra. Sabe? O cara te entender como um consultor. Então, saia da posição de vendedor e passe para a posição de consultor de confiança do seu cliente. Deste modo, se você construir confiança, não importa o que você venda, o seu cliente vai acreditar na sua palavra e vai acabar agora os seus problemas com vendas. Entendeu? O que você for levar para o seu cliente, ele vai confiar na sua consultoria. Beleza? Para isso, claro, é importante construir autoridade, é importante entender genuinamente do seu produto. Tem um monte de importâncias nisso aí. Vamos para número 2. O segundo motivo pelo qual, tá, os vendedores não têm bom desempenho nas vendas, tá? Eles não conseguem manter uma conversa produtiva com os diretores executivos. Isso é incrível, cara. Olha só, eu até publiquei um vídeo curto falando que vendedor nunca estuda para ser vendedor, né? E, em geral, outros profissionais, como, por exemplo, um advogado ou um contador, profissionais liberais, dentista, nutricionista, médico, o cara fez uma faculdade de muitos anos e ele acredita que ele só precisava aprender muito sobre a especialidade dele. E esqueceram de acrescentar no currículo da faculdade 5 anos de estudo de vendas, de estudo de compreensão da mente do cliente, né? Então o que acontece? O cara tem um produto ou um serviço fantástico, mas na hora de apresentar para um comprador e para a diretoria para defender a sua ideia, ele não sabe pensar como as pessoas tomadoras de decisão daquela empresa. Então olha só, eu vendo massa de pastel, massa de pizza. Quando eu vou apresentar os meus produtos para os tomadores de decisões, para os donos dos mercados dos quais eu atendo, eu preciso pensar como eles. Não como o gerente da loja, não como o encarregado, não como o cliente que vai passar lá. Eu preciso pensar como os tomadores de decisão. Então, se eu tenho que convencer o meu comprador, eu tenho que me colocar no lugar do comprador, com a cabeça do comprador. E imaginar, cara, se eu fosse o comprador desse lugar, eu ia avaliar esse critério. Será que vale a pena eu comprar daquele fornecedor? Qual o benefício que eu vou ter comprando daquele fornecedor? Eu já tenho uma pessoa que me fornece esse produto. Qual vai ser a segurança? Será que isso realmente vai fazer sentido? Será que não? Eu tenho que me colocar no lugar do comprador. Ou então, se eu tiver que apresentar o meu projeto para a diretoria, eu tenho que me colocar no lugar da diretoria. Quais são os possíveis problemas que a diretoria tem? Como que a diretoria pensa? Se eu fosse a diretoria, qual seria o meu pensamento dentro daquilo ali? Entendeu? Então, você precisa conseguir manter uma conversa produtiva com os diretores executivos, com os tomadores de decisão. E para você manter uma conversa produtiva, você precisa entender como eles pensam. Você precisa buscar compreender a maneira como eles pensam. Porque assim, a sua conversa vai ser crescente em número de ideias e eles vão sentir confiança. Você vai construir autoridade, tá? Então assim, eles verificaram que 1 a cada 3 vendedores
eram capazes de manter uma conversa produtiva com os diretores executivos, tá? Isso nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais evoluído do que do Brasil. Aqui, eu vou falar para vocês, tá? Isso aqui é opinião minha. 1 a cada 50 são capazes de manter uma conversa produtiva com os diretores executivos ou com os tomadores de decisão. Tá? De toda a experiência que eu tenho, de tudo que eu já vi e vivi, é assim que funciona. Vamos lá para o segundo motivo pelo qual os vendedores não conseguem fechar as suas vendas, tá? Não conseguem explicar de maneira clara como a solução que estão oferecendo irá beneficiar a empresa do comprador. Olha só, tá? Existe o que você acredita sobre o seu produto, existe o que o seu cliente enxerga sobre o negócio dele e o seu produto. A sua missão não é falar aquilo que você quer, mas sim garantir que a mensagem chegue até o seu cliente, tá? Então não adianta eu te mandar uma carta. Eu tenho que te mandar uma carta por uma empresa confiável e garantir que essa carta chegou na sua casa. Então, se por exemplo eu mandei uma carta e o correio trocou a carta, vai chegar na sua casa outra carta. É o que acontece com a comunicação. Você manda uma carta para o seu cliente, só que no meio do caminho o seu cliente tem outra cabeça. Então, na hora que chega lá, chega outra carta. E é por isso que você precisa falar a linguagem que o seu cliente escuta, entendeu? Então, se você não conseguir compreender, e aí, deste modo, você vai compreender o que o seu cliente pensa e vai trabalhar com o valor estratégico. Você precisa vender valor, não preço, tá? E o valor estratégico inclui um monte de coisa. No caso dessa pesquisa, que é venda B2B, né? Business to business, B2B, empresa para empresa, tá? Então, por exemplo, quando eu vou vender o meu produto para uma empresa, eu sempre vou buscar o quê? Aumentar a receita, quem sabe reduzir o custo, quem sabe ganhar vantagem competitiva, quem sabe padronizar operações. Então, empresas todas buscam isso. Qual a empresa que não quer, por exemplo, aumentar a sua venda, a sua receita líquida ou a sua receita bruta? Qual empresa que não quer aumentar a receita? São difíceis as empresas que não querem fazer isso, né? Então, como é que eu vou vender para o meu cliente o meu produto? Qual vai ser as palavras-chave que eu vou falar? Qual vai ser a minha garantia disso aí tudo? Entendeu? Que eu vou conseguir aumentar a receita dele, né? Qual a empresa que não quer reduzir os custos? Então, eu tenho um custo X e a sua solução que você vai me vender, ela pode reduzir os meus custos em 6%, em 15%, em 50%. Né? Qual empresa que não quer ganhar uma vantagem competitiva? Então assim, olha, com a minha solução, você vai ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Qual empresa que não quer isso? Né? Qual empresa que não quer, por exemplo, não, isso aqui nem toda empresa quer, mas às vezes é uma necessidade da empresa padronizar as operações, porque ela está tendo problema com entrega ou problema com produto. Então tem empresa que vai ter interesse em padronizar. Então assim, não conseguir explicar de maneira clara como a sua solução funciona na mente do seu cliente é um grande problema. Porque você vai uma vez, vai duas vezes, vai 3 vezes visitar o seu cliente e não consegue vender. E ele não consegue entender. E você vem falar para o seu cliente, meu cliente é cabeça dura, expliquei 10 vezes, o cara não entende. Cara, você tem que explicar da maneira como ele entende. E descobrir a maneira como ele entende é a sua função como vendedor. Caso contrário, você não é um vendedor. Você é apenas um cara que está lá apresentando o produto de qualquer jeito. Tá? Entender da mente do cliente é fundamental para que você se considere um vendedor de verdade. O quarto motivo pelo qual os vendedores não conseguem fechar as vendas, tá? Eles são muito egocêntricos. Cara, isso aqui é interessantíssimo. Se você é vendedor, você sabe do que eu estou falando. Você e os seus amigos de profissão se acham. A bala que matou sabe lá quem. Caraca, humildade nesse mundo aí, ó. Os caras são muito egocêntricos. Eles acham que são eles que fazem o negócio acontecer. Não quer dizer que não seja, mas incrivelmente, tá? Eles têm muito que melhorar. Só que o problema é que na frente do seu cliente ele percebe
o seu egocentrismo. E neste momento, o que acontece? Você não cria a empatia, entendeu? E aí você vai se afastando do seu cliente e ele vai te observando sempre como uma, entre aspas, ameaça. Então você precisa ter um pouquinho mais de humildade. É o que na pesquisa, tá? Nessa pesquisa desse professor de Harvard, Steve W. Martin, ele colheu a seguinte informação: 44% dos vendedores estão apenas cumprindo a agenda. Então o que dá a impressão? Olha só, que os vendedores foram lá só porque era a agenda deles mesmo. Senão eles não iam. Seu cliente sente isso, tá? A gente falou, tem um vídeo meu que fala sobre física quântica nas vendas. Você vai entender que quando você chega no seu cliente, você está levando uma energia junto com você. Essa energia, ela passa mesmo. Seu cliente sente. Queira você falar o que você vai falar ou não. Sabe quando você mente pro seu cliente e você viu que ele ficou meio duvidoso, ele não acreditou em você? Cara, isso é energia. Ele sentiu, nem ele sabe o que foi, mas ele falou assim, essa historinha tá com cheiro de caô, de mentira. Entendeu? 25% só querem vender. Outra questão, o comprador, os compradores, os clientes, né, falaram que 25% dos vendedores só querem vender e mais nada. É tipo, sei lá, né, o cara em relacionamento amoroso, né? O cara quer só pegar a mulher para levar pro motel e mais nada. É tipo isso, tá? Entenda uma coisa, tá? O seu comprador, tem gente que vai pensar assim, mas esse comprador tá querendo demais, né? Tá. E eu quero saber, você como vendedor, tá disposto a observar isso aí? Porque se você percebe que o seu cliente, o comprador, ele tá com essa carência, isso é uma fantástica oportunidade. Aqui está uma oportunidade de ouro para você conquistar todos os compradores. 23% acham que é difícil falar não porque o vendedor é muito insistente. Porque o vendedor é um cara que insiste demais. E aí eles acabam não atendendo o vendedor. Olha que legal. Se você é daquele cara que fica martelando no seu cliente, martelando, aí tipo assim, você só quer vender e ainda fica martelando na cabeça do seu cliente, criando estresse, você não abre espaço para grandes soluções. Porque tudo que você vai falar, ele vai fechar já a cabeça para não querer ouvir. Sabe que você vai encher o saco. Sabe aquele vendedor que enche o saco? Cobra, liga, é uma encheção de saco, entendeu? Hoje em dia eu falo, por exemplo, quem quer me apresentar um produto novo, me manda via WhatsApp e manda uma mensagem só. Quando a pessoa manda 2, 3 mensagens, eu falo assim, segura aí, na hora que eu puder eu te respondo, entendeu? E aí, normalmente, quando a pessoa insiste, o que eu faço? Eu empurro. Acaba que o cara poderia me vender na mesma semana, se ele tivesse tido calma, mas aí como eu empurrei para frente, aí o cara vai me vender daqui um mês, ou nunca vende também, nunca vende. E 8% disseram que os vendedores que eles não se relacionariam com os vendedores. Ou seja, não tiveram empatia, não tiveram vontade de, por exemplo, eu quero saber um pouco desse cara aí, dessa pessoa, né? Então, assim, tiveram aquela questão do santo não bateu? Sabe? Quando você fala, o santo não bateu, não tem nenhuma vontade de estar junto com essa pessoa em algum lugar na vida. Ajudar mais os compradores a atingir seus objetivos do que apenas faturar. Tá aqui a grande oportunidade. Olha aqui, ó. Só quero vender. Olha só. E se o meu comprador entender que eu tô lá para ajudar ele? Isso tem que ser genuíno, tá, pessoal? É sem esqueminha. Não adianta você mentir. Se você for lá de verdade, querer ajudá-lo de verdade, ele vai sentir. Se você não quiser, ele vai sentir também. Entendeu? Então, assim, isso aqui não é uma mega oportunidade para você ajudar o seu comprador a atingir os seus objetivos? Às vezes o cara quer comprar de você porque ele precisa comprar, mas ele também quer, por exemplo, melhorar o seu resultado na empresa. Ele quer que o chefe dele observe aquilo que ele está fazendo, né? Então, a pessoa tem outros anseios. Ele quer ter mais tranquilidade. Ele fala assim, não, cara, a sua categoria de produto, ela me dá muito trabalho. Então, nesse momento, você precisa pensar no seu produto e vender para ele com o menor trabalho possível que ele tenha. Existem outros objetivos do seu comprador, do seu cliente, que você pode aproveitar, porque você já percebeu qual que é o problema dele. Aqui, ó. Outra coisa. Os vendedores só estão cumprindo a agenda. O que é isso aqui? Carência. O cara quer ser especial. Ele quer que você vá lá para atender ele de uma maneira especial. Ele não quer que você vá lá
puxa a agenda, marca o compromisso, tira o pedido e vai embora. Nós necessitamos, isso é uma necessidade humana. Eu tenho essa necessidade, você também tem. A gente quer se sentir importante, útil, porra. Se você está na frente do seu comprador, deixe alguma coisa por onde você passar, alguma coisa boa. Eu falo que eu tenho que deixar algo bom por onde eu passar, em qualquer hipótese. Então, se eu vou atender um cliente, eu deixo lá algo bom. Uma conversa, um sorriso, uma coisa legal, um clima bom, uma ideia. Um livro de presente, eu gosto de presentear as pessoas com livro, porque eu falo que dessa maneira a gente dissemina conhecimento bom pelo mundo. Você tem que fazer com que na hora que você sair da mesa do seu comprador, você tenha deixado alguma coisa boa, de coração. Isso é coisa sua, tem que ser sua, de coração, para melhorar a vida do cara. Não para ir lá cobrar, encher o saco. Entendeu? Então você já viu, isso aqui é uma mega oportunidade que eu estou ensinando para vocês aqui, cara. Observa, aprende isso. Isso aqui é uma mega oportunidade. Então assim, outra coisa. Difícil falar não. Quando você está num restaurante, você percebe que você comeu uma comida ruim, mas você observa e fala assim, cara, não vou nem falar nada porque eles não vão nem ouvir. O que você faz? Vai embora e não volta. Por isso que a crítica, ela tem que ser fácil. A pessoa tem que ter facilidade em te falar não. Ela tem que estar confortável em te dizer não. Quando ela está confortável em te dizer não, você consegue ouvir o não e ainda assim ficar próximo da pessoa. E você ficando próximo do seu possível cliente, uma hora você vai conseguir vender. Entendeu? Agora, se for difícil falar não, o cara não te atende mais. E se ele não te atender mais, pronto, ele te disse um não, só que ele não disse na sua cara. Só que isso foi um não. É pior ainda, porque você não tem contato com ele. Você não tem como nem reverter o não. Outro detalhe, tá? Seja uma pessoa interessante. Se possível, busque ser uma inspiração para as pessoas que te rodeiam. Principalmente para o seu comprador, para o seu cliente. Porra, se vista bem. Esteja lá com um bom astral. Construa a sua vida de uma maneira equilibrada. Entende? Para que você possa compartilhar com o seu cliente, com o seu comprador, né? Boas histórias, bons negócios, bons aprendizados. Isso é importante demais. O quinto motivo pelo qual os vendedores não conseguem fechar as vendas, tá? Eles usam a estratégia errada para fechar negócio. Então o que acontece? Até hoje, incrivelmente, tá? Tem gente querendo vender assim, ó, com técnicas agressivas. Sabe aquele negócio? É pegar ou largar? É tipo assim, né? Você fala pro seu cliente, cara, ou dá ou desce. Ou caga ou sai da moita. É esse tipo de coisa, né? O Dale Carnegie, no seu livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele ensina pra gente uma lição muito importante. Ele fala o seguinte: alguém convencido contra a própria vontade conserva sempre a opinião anterior. Então sabe aquele tipo de coisa? Por exemplo, você fala assim pro seu cliente, ó, é o seguinte, se você quiser aproveitar esse desconto, é essa semana e pronto, semana que vem não tem. Só que existem tantas outras maneiras de falar, entende? Então quando você traz essa ideia de sim ou não para ele e pressiona o seu cliente, a tendência, tá? É que ele te fale não. Quando você pressiona o seu cliente em pegar ou largar, a tendência é que ele largue. Algumas vezes ele vai pegar, algumas vezes ele vai pegar. Mas o negócio é porque você faz isso uma vez e seu cliente pega e você acha que isso é regra. Mas um monte de vezes ele não vai pegar por causa disso. Eu sou uma das pessoas que eu não fecho o negócio assim. E cada vez mais o mercado está aprendendo a não fechar nada com pressa. Então, se você usa, por exemplo, uma técnica suave, é interessante. Por exemplo, vamos pensar, olha, vamos trabalhar com desconto progressivo. Quanto mais o cliente compra, mais ele tem desconto. Ou então, na mesma estratégia anterior que eu falei, tá? Suponha que você trabalha com ele o seguinte: ô senhor Janela, eu estou chamando o cliente agora, para não falar o nome de ninguém, eu vou falar Janela, tá? Então, seu Janela, é o seguinte, a gente está lançando uma oferta do dia 5 ao dia 12, que todos os produtos que a gente está vendendo vai ter tal desconto. O senhor gostaria de participar dessa ação conosco? E aí, como eu falei de novo, tá? Você tira o cliente do outro polo e você junta com ele. Ao invés de ser vendedor contra cliente, é vendedor ao lado do cliente. Você gostaria de participar conosco? Todas as compras realizadas do dia 5 ao dia 12,
o senhor tem esse desconto. Às vezes ele vai perguntar, mas por quê? Cara, aí você pode explicar para ele, tem que ser a verdade. Olha, a gente está fazendo isso para captação de caixa. Ou então, não, ô, seu Janela, a gente está fazendo isso aqui porque a empresa lança uma ação todo mês. E eles lançaram essa ação comercial. O senhor não gostaria de participar comigo? Ao invés de você falar assim, ó, é o seguinte, é do dia 5 ao dia 12. Se não fizer o pedido, não tem jeito. Aí você volta para cá, ó, técnica agressiva. Ou seja, você pode falar a mesma coisa, só que dependendo da maneira como você fala, isso pode ser suave ou pode ser agressivo. É a maneira como você fala. Então nada de técnica agressiva, não faz sentido. A grande sacada nesse negócio aqui é fazer com que o seu cliente sinta que é ele que está tomando a decisão. Porque de fato é. Você só apresentou para ele a maneira como você queria que ele enxergasse. Ou seja, você conduziu o seu cliente para tomar aquela decisão que você queria? Conduziu, isso é verdade. O mérito é seu? O mérito é seu. Mas a decisão foi ele. E eu falo assim, foi uma decisão suave. Não foi essa história de pegar ou largar, ou então ou dá ou desce, ou caga ou sai da moita. Não, não foi isso. Você fez com que seu cliente tomasse a decisão sozinho, de maneira suave. Dessa maneira ele fica seguro de tomar a decisão. Tá? Então, é o comprador que decide por conta própria. Você tem que deixar para o seu comprador perceber isso. Foi ele que decidiu, foi ele que escolheu comprar de você. Não que você pressionou ele na técnica agressiva de venda. Tá? Tem gente que ainda teima em ser agressivo nesse momento. Não é necessário. Você consegue vender muito bem, pelo preço que você quiser, de maneira suave. E eu vou te dizer, seu cliente digere isso muito melhor. O sexto motivo pelo qual os vendedores não conseguem vender, tá? Isso segundo ao professor Steve W. Martin de Harvard, tá? Se você tiver interesse em consultar isso aí, você coloca, tá? No Google, tem um site chamado Harvard Business Review. Entra no Google, procura lá 7 razões pelas quais os vendedores não conseguem fechar as vendas. Você vai ver esse artigo lá na íntegra, tá? A gente vai colocar um link aí embaixo aí, porque a minha mulher falou aqui agora que a gente vai colocar um link aí embaixo para você consultar o artigo. A gente está comentando o artigo aqui para que você aproveite ao máximo. Olha só, estratégias, tá? Que estão sendo faladas, explicadas, trabalhadas lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, tá? Num mercado muito mais desenvolvido que o nosso, tá? A gente está aprendendo com eles, então pega isso. Isso é importante, isso funciona, tá? Sexto motivo pelo qual os vendedores não conseguem fechar os negócios. Eles não amenizam o risco da compra da solução. É tipo assim, né? Hoje em dia, o vendedor ele quer vender um produto e ele já quer receber um pagamento antecipado, de preferência, tá? E depois que ele entrega, ele não quer nem saber do seu cliente. Então, pensando nisso, os compradores bons, eles vão comprando de quem ameniza os seus riscos. Então eu compro agora aquilo que eu posso devolver, tudo que eu compro tem que ter garantia, tudo que eu compro tem que ter possibilidade de devolução. Por quê? Porque o risco não tem que ser meu, o risco tem que ser do meu fornecedor, o risco tem que ser do fabricante que me entrega o produto, não meu. Eu sou o cliente, é eu que sustento ele, não ele que me sustenta. Entendeu? Então o que acontece? Você vai vender o produto, veja uma possibilidade de você assumir o risco da operação, cara. Veja uma possibilidade, Natan, mas eu não tenho como assumir o risco pela satisfação do cliente. Mas então dá para ele um prazo maior para ele devolver seu produto. Olha, tipo assim, se você comprar aqui de mim, né? Não é essa linguagem que você vai usar, mas por exemplo, olha só, o seu Janela, conosco lá na empresa, comigo, tá? Tudo que o senhor comprar aqui, eu te dou uma possibilidade de o senhor devolver esse produto sem nenhum problema durante 30 dias. Para o senhor testar e ver se esse produto serve na sua vida. Depois dos 30 dias eu não consigo fazer nada, mas até lá, e eu vou te ligar durante os 30 dias para te perguntar o que o senhor está achando. Olha que legal, isso aqui é uma maneira de você assumir totalmente o risco. Totalmente o risco. Natan, mas eu não consigo assumir totalmente. Primeiro, isso é um problema, porque você não está garantindo a qualidade do seu produto. Então tudo bem, se você quiser contornar esse problema, assumindo o risco parcialmente, vamos fazer isso. Mas você precisa abrir o olho para o real problema que é isso. Qual que é o real problema? Você não está garantindo a qualidade do seu produto. Se você não está garantindo a qualidade, significa que realmente você não deveria nem estar vendendo isso.
tá? Porque produto que é bom é aquele que você pode garantir a qualidade. Então o que acontece? Se você vai, por exemplo, assumir parcialmente a responsabilidade, então fala para o seu cliente, olha só, se o senhor não gostar desse produto, eu te devolvo 50% do seu dinheiro. Ou então, se o senhor não gostar desse produto, metade das parcelas o senhor não precisa pagar. Sabe? É possível aplicar isso aí de um monte de maneiras. Por exemplo, pensa num dentista, o cara vai fazer um implante. Fala para o cliente dele, olha, esse implante custa R$4.000. Se o senhor não gostar, o senhor só paga R$1.000, por exemplo. Só o custo. O ruim é que isso, ainda assim, não dá para o seu cliente a confiança que deveria. E olha só, quando você aprende a assumir o risco, você percebe que assumir o risco é a coisa mais lucrativa, cara, que existe no planeta. Natan, como assim eu deixar o meu cliente não me pagar é lucrativo? É lucrativo. É lucrativo por quê? Se você for um dentista e vai fazer um implante na boca do seu cliente, suponha que você cobre R$3.000 pelo implante. Quando você fala o preço para o seu cliente, o que ele faz? Em geral, ele vai pesquisar preço, ele vai verificar e quase sempre ele vai deixando para depois. Depois. Tá? Agora fala para o seu cliente assim, seu Lucas, o meu implante, tá? Custa R$4.500. Só que aqui comigo, o senhor só paga se o senhor gostar do implante. E aí, vem na próxima visita que eu já vou fazer a medição da sua boca, vou verificar o seu implante, vou preparar o molde e a gente já coloca na sua boca. Se o senhor gostar, a gente negocia. Rapaz, presta atenção uma coisa. Depois que seu cliente colocar aquele dente na boca lá, ele vai te pagar. E como você deixou para cobrar depois, ele não precisou negociar o preço antes. Logo, você não precisou falar de preço. E se você ia cobrar 3.000, você passou a cobrar 4.500, 50% a mais. Só que agora você só está pagando, ele só está pagando depois, não é isso? Você está falando assim, Nathan, estou cobrando 50 a mais, mas estou demorando 6 meses para receber. Se você é um dentista e vai morrer de fome porque você não conseguiu fazer isso, então se prepara para aprender a fazer isso aqui. Porque ganhar 50% a mais em 6 meses, não tem nenhum investimento no mundo que rende isso. Entendeu? Isso aqui é uma maneira lucrativa de ganhar, de fazer dinheiro. Assumir totalmente o risco. Outra coisa, tá? Se o cara tem que pagar antes, de cada 10 clientes, de cada 10 clientes, você vai fechar com 2. 20% de taxa de conversão. Significa que você vai faturar quanto aqui? R$6.000. Olha só que interessante, pessoal. Observe isso aqui. R$6.000 você vai faturar. Se o cara tem que pagar depois, só se ele gostar, de 10 clientes com uma boa estratégia de venda, você vai fechar com 7. Qual que é o valor? 4.500. 4.500 vezes 7, 42 mais 3.500. 45.500. O que você prefere faturar? 45.500 ou R$6.000? Cara, abre a cabeça. Porque aqui o cliente não tem risco. Quando a gente não tem risco, a gente fecha o negócio. O problema é quando é o meu que está na reta. Agora, quando o meu não está na reta, eu só pago se eu gostar, eu fecho o negócio. Nathan, e se o cliente não gostar? Cara, se o cliente não gostar, significa que você não fez um bom trabalho. Agradece o seu cliente por ele não te pagar. Porque significa que você vai se tornar melhor. Porque você não quer deixar de receber mais. Depois que você não receber de 20 clientes, a sua vida muda. Você nunca mais deixa um cliente insatisfeito.
Logo, você vai se tornar referência e não vai ter mais lugar no seu consultório para você atender gente. Porque você não vai querer perder dinheiro. Então você vai melhorar o seu trabalho, melhorar, até o ponto onde todo cliente fica satisfeito. Entendeu? Então assim, assuma o risco. Minimize o risco do seu cliente. Dê um jeito de fazer isso. Se você vende produto, também tem que dar um jeito de fazer isso. Se você é um empresário, dê um jeito de fazer isso. Que você vai ver o tanto que isso é lucrativo. Como sétimo motivo porque os vendedores não fecham negócios, tá? Eles não conseguem estabelecer uma conexão pessoal com o comprador. Cara, eu fiz um vídeo de, 30, 40 minutos aí, só falando sobre conexão, só falando sobre relacionamento pessoal. Na verdade o nome do vídeo é Parceria Pessoal com o Cliente. Eu fiz um vídeo aí, postei faz 3, 4 dias, e na hora que eu vi esse artigo desse professor de Harvard, eu falei, caracas, estamos no mesmo caminho. Olha só, não conseguem estabelecer, e quais são os principais motivos pelos quais eles não conseguem estabelecer uma conexão pessoal com o comprador, né? O vendedor é muito persistente. Cara, ninguém gosta de gente persistente, é um saco, sabe? Aquele cara que fica na sua bota, te enchendo o saco, sabe? Ninguém gosta disso aqui. A ideia não é persistência, a ideia é compreensão mesmo, tá? Você precisa compreender. Não adianta você ficar persistindo, né? Na verdade, não adianta você ficar insistindo, né? Porque aqui eu coloquei persistente, mas é porque eu diferencio a palavra. Insistência de persistência. Insistência é aquele cara que fica batendo do mesmo jeito todo dia. E persistência é aquele cara que busca fazer de uma maneira diferente todos os dias. Mas a ideia aqui entenda de verdade se seu produto ou serviço serve para o seu comprador e saiba ter uma paciência planejada. Saiba a maneira certa de falar para ele e de insistir ou de persistir no seu produto de novo, para que não fique muito chato, tá? Outro motivo, diferença nos estilos de comunicação. Por exemplo, tem gente que fala gíria, tem gente que não fala gíria, tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar, tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo, tem gente que gosta de um tipo de palavra, tem gente que gosta de outro tipo de palavra. Então isso é importante, tá? Procura se adequar ao estilo de comunicação do seu cliente, isso é muito importante, né? Outro motivo é a personalidade diferente, né? E aí, cara, isso aí é uma coisa delicada, como é que faz? Mas claro que se você conseguir se aproximar ao máximo da personalidade do seu cliente, vai ser muito mais fácil você fechar negócio, entendeu? Então, é um ponto de muita atenção, estabelecer conexão, sintonia. Em outro vídeo que eu vou gravar, a gente vai falar sobre rapport. Esse é um conceito da programação neurolinguística, da PNL, que é muito interessante e você precisa aprender a estabelecer rapport com o seu cliente, tá? Amizade forçada, isso aqui é péssimo. Eu vou até passar a mão no rosto aqui, isso aqui é péssimo. Quando você vê que seu cliente está forçando a amizade com você de uma maneira até às vezes falsa. Oi, aí meu amigão, tudo bem? Cara, quanto tempo? Tem gente que não gosta desse estilo, eu não gosto, você também não deve gostar de gente que está forçando a amizade. A gente gosta que as coisas fluam de uma maneira mais legal, mais suave, vamos falar assim, né? Então, assim, às vezes a insistência em querer fazer amizade logo com as pessoas revela a ideia de muito interesse e aí não é legal isso, tá? Então isso aqui é basicão, claro, você sabe disso, né? Diferença de idade. Cara, eu sei que isso aqui é uma coisa meio complicada, né? Porque se você é mais velho ou mais novo, a sua cabeça é diferente. Mas fato é que manter a cabeça jovem é importante. O Mário Sérgio Cortella é um filósofo que dá palestras e tem livros aí no Brasil todo. Ele fala de uma coisa muito interessante, que eu vou ficar idoso e não vou ficar velho. Ele fala sobre ele, né? Que ele fala que idoso é aquela pessoa que já tem uma idade avançada, né? E velho é o cara que tem a mente velha, a mente chata, né? Então ele até brinca que ele fala assim, uma vez ele estava escutando ópera em casa, e ópera a gente escuta alto, né? A gente que eu tô falando, ele, porque eu não sou de escutar ópera. E aí o filho dele entrou na casa deles, na verdade, e falou assim, pai do céu, você tá doido ouvindo essa música chata desse jeito, nessa altura, né? E ele falou pro filho dele, filho, eu não tô entendendo,
Parece que eu estou ficando idoso e você já está velho, né? Porque velho é aquele cara que é ranzinza, que enche o saco, que reclama de tudo e tal, né? Então é aquela ideia. Independente da sua idade, né? A idade não precisa refletir na sua idade mental. Eu acho que a sua idade mental tem que ser madura o suficiente para ter a mente jovem. Olha só que coisa interessante. Você tem que ter uma mente madura o suficiente para que ela seja sempre jovem. É essa a ideia. Então o que é uma mente jovem? É aquela mente que é capaz de compreender o outro, independente do seu contexto. Então eu sou mais velho, estou conversando com por exemplo, eu tenho 29 anos, então vou conversar com um adolescente de 15. Eu preciso procurar compreendê-lo, independente da minha idade. Não adianta eu querer falar da minha experiência, eu preciso pensar na dele, eu preciso pensar na mente dele. Tá? Ou então eu tenho 29 anos, algumas vezes eu tenho clientes que têm 50, 60, 70. Como é que eu faço para me aproximar da realidade deles? E é possível, e não é difícil, tá? Com um pouquinho de treino a gente consegue fazer isso. E você começa a criar empatia com todo mundo que você convive. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Aproveitem muito esse vídeo. Aqui tem conhecimento de uma vida, tá? De uma universidade renomada como a Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Vale muito a pena. Isso aqui funciona e isso aqui é de um professor de Harvard. E eu vim aqui para comentar junto com vocês cada ponto desse, que isso inclusive é o que eu defendo nos meus vídeos. Beleza? Muito obrigado aí pela sua audiência. Qualquer coisa, estou por aqui. Qualquer dúvida, poste um comentário que eu vou estar aqui para responder para você a sua dúvida. Beleza? Um abraço.